Vamos começar aqui a aula. Bom, eu escolhi aqui alguns exercícios para a gente estar revisando sobre prismas. De forma resumida, a gente vai ver áreas e volumes. Então, a primeira questão que nós temos é essa aqui, ó. No sólido representado abaixo, sabe-se que as faces ABCD, ó, ABCD, esse de baixo, e BCFE, BCFE, essa aqui que está na diagonal, são retângulos de áreas 6 e 10 centímetros, respectivamente. Isso quer que a gente determine o volume desse sólido, tá? Bom, então nós sabemos que isso aqui é um retângulo e a gente sabe que esse lado aqui vale 2 centímetros. Então, como que a gente vai fazer para resolver essa questão? Para a gente poder resolver essa questão, nós precisamos saber, para calcular o volume, né? Deixa eu fazer aqui. O volume é a área da base vezes a altura. Ora, a base ó, é o ABCD. Então, a gente já sabe que a área dele é 6 centímetros quadrados. Então, a base eu já sei. Eu preciso descobrir quanto que vale a altura desse prisma aqui. Para isso, a gente vai precisar usar um pouco de teorema de Pitágoras misturado com algumas outras informações para descobrir quanto que vale esse ladinho aqui, ó, o AB, quanto que vale essa base AB aqui, tá? Daqui para cá, não é o retângulo todo, tá? É só essa parte aqui. E quanto que vale a hipotenusa, que é daqui para cá. Bom, então vamos pensar assim, ó, vamos pegar a base, o ABCD. A, B, C, D. Nós sabemos que de B para C vale 2 e, consequentemente, então isso aqui vai valer 2. E esse lado aqui a gente vai chamar de X, que a gente não sabe, tá? Então isso aqui é um retângulo. Então, a área desse pedacinho aí, que é a área da base, ela é base vezes a altura, tá? Desse retângulo. Ou seja, x vezes 2. Ou seja, né, 2x. Só que de acordo com a questão, esse lado aí vale 6 centímetros, né? Ou seja, a área vale 6. Então, juntando essas duas informações aqui, nós podemos então concluir que 2x é igual a 6, ou seja, x é igual a 3 centímetros. Pronto. Descobrimos aí quanto que vale esse ladinho aqui, ó. Esse lado aqui vale 3. Agora a gente vai pegar e descobrir o do retângulo maior. No retângulo maior, nós sabemos que esse aqui é o B, C, F e E. O BC vale 2 e nós queremos saber quanto que vale esse lado aqui que seria a hipotenusa, tá? Vou chamar de Y. Então aqui eu sei que a área, novamente, é base vezes a altura, só que essa altura aqui não é essa mesma aqui, tá, gente? É a altura desse retângulo. Ou seja, base que vale 2 e a altura que vale Y. E eu sei, de acordo com a questão, que essa base ó, do BCFE, esse retângulo aqui, tem área igual a 10. Juntando essas duas informações, eu sei que 2y vale 10. Se eu passo 2 dividindo, eu descubro que o y vale 5 centímetros. Pronto. Então, olha só. Esse triângulo aqui, né? Esse triângulo que aparece no nosso desenho. Deixa eu desenhar aqui um triângulo. Ele vai ter as seguintes dimensões, ó. Aqui é a altura, aqui é a base que é 3 e aqui é a hipotenusa que vale 5, tá? Bom, aqui eu vou ensinar um método para vocês que é bem interessante e bem simples, ó. Ah, quando você tem um triângulo retângulo que a hipotenusa é 5 e um dos catetos é 3, obrigatoriamente o outro cateto tem que ser igual a 4, tá? Porque é o triângulo pitagórico. 3, 4 e 5, tá bom? Então não precisa fazer. Caso você queira, você pode arrumar aqui o teorema de Pitágoras. Tá? Eu não vou fazer o cálculo, tá? Só vou organizar aqui. Você resolve o teorema de Pitágoras e conclui, nesse caso aqui, a altura vai ser 4 centímetros, tá? Mas fica a dica aí. Triângulo retângulo, que for 3 e 4, a hipotenusa tem que ser 5.
Se a hipotenusa é 5, o cateto é 4, o outro é 3, e assim sucessivamente. Sempre vai acontecer isso, tá? E aí nós descobrimos a altura. Portanto, o volume desse prisma aqui é dado pela seguinte regra. A área da base, que aí o enunciado diz para a gente que é 6 centímetros quadrados, vezes a altura, que vale 4, e 6 vezes 4 é igual a 24, tá? Bom, aqui está dizendo para a gente que o volume tem que dar 12, né? Então, deixa eu ver aqui. Por que tem que dar 12? Você tem uma coisa errada aí. 6 vezes 4 é 24. É para ser letra C. Letra E. Pô, deixa eu ver aqui por que esse valor é 24. Não é para dar 24. Só um minutinho, tá? Deixa eu conferir aqui no gabarito por que é 24 aqui, mas não é para dar 24, não. Bom, de acordo aqui, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? De acordo com o gabarito que eu vi aqui, é porque eu estou fazendo um cálculo errado aqui. Ó. Deixa eu ver se eu estou gravando, já tem, né? Tô gravando. Então, olha só. Basicamente é o seguinte, eu estou vendo o prisma errado, tá? A base do prisma não é esse aqui de baixo, ó. A base do prisma não é esse retângulo aqui de baixo, né? A base do prisma é esse triângulo aqui. Ele está em pé, na verdade. Então, o que vai acontecer? Ó? A gente tem que deitar esse prisma dessa maneira aqui. Ó. Então, o prisma está em pé. Portanto, para calcular o volume desse prisma aqui, a área que a gente tem que calcular é essa daqui, ó, desse ladinho aqui. E a altura vai ser esses 2 centímetros aqui do lado, tá? Então, deixa eu modificar aqui. Então, pegando já esse lado aqui, ó, a área desse triângulo é base, que é 3 vezes a altura, que é H, que a gente descobriu que é 4 dividido por 2, tá? 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6 centímetros quadrados. Então, o volume vai ser a área da base, que é 6 vezes a altura, que é 2. Por isso que o volume dá 12 centímetros cúbicos, letra C, tá? Com alguma dúvida, gente? É só essa confusão mesmo. Só um minutinho aqui, ainda tô resolvendo esse problema com o pessoal aqui, tá, gente? Problema do código aqui, que eles precisam ver o código deles. Pelo computador, eu sei ver o código. Vocês podem ver o código de vocês. Assim que vocês logam no Google Meet, aparece o código. Mas quando o aluno acessa pelo celular, esse código do Google Meet não aparece. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Quando o meu pediu para me logar na conta do Plural, foi bem assim. Eu entrei pelo computador, daí eu fui apertar para assistir numa aula. Sabe quando você clica em entrar na aula para assistir? Uhum, aí Daí aparece, né? apareceu lá. Então, aí eu tive que fazer uns negócios para poder logar na conta do Plural. Foi isso. Aí eu não sei como que faz agora para conseguir, para ajudar o pessoal.
Pois é, se ele se acessasse pelo computador, ficava bem simples de ver o código. Agora, pela internet aqui, Então, o meu pelo celular tá o do e-mail, não tá do plural. Não sei como faz pra colocar só no computador que tá certo. tô vendo com a Aline aqui, se ela passa o código. Bom, enquanto isso, vamos fazendo aqui a aula de revisão, né? E aí eu vou passar o código aqui, tá? Pessoal. Deixa eu deixar os meninos entrarem agora e depois eu, na aula que vem. Porque, tipo assim, a impressão que eu tenho é que ele não se esforça para fazer. Não dá muito para acreditar. Essa é a minha opinião. Mas vamos lá, vamos fazer mais questões aqui para vocês não ficarem prejudicados, tá? Todas essas questões que eu estou fazendo com vocês, pessoal, elas têm um caráter de da gente melhorar o processo, tá? De resolver os problemas com prismas, tá? Tem questões fáceis e questões difíceis. Bom, vamos fazer aqui mais uma questão. Provavelmente as questões na prova são mais fáceis, tá? Então vamos lá. Bom, a próxima questão, ela tem o seguinte enunciado. O projeto Ice Dream é uma iniciativa que tem como meta levar um iceberg das regiões geladas para abastecer a sede de países áridos. A ideia do projeto é amarrar um iceberg, tabular uma cinta e rebocá-lo com o navio. A figura a seguir representa a forma que o iceberg tem no momento em que é amarrado a cinta para rebocá-lo. Desse formato aqui, ó. Considerando que o iceberg é formado somente por água potável e que após o deslocamento 10% do volume é perdido, determine qual a quantidade de água obtida transportando-se um iceberg com as dimensões indicadas nessa figura aqui. Então vamos lá. É, Bom, o pessoal parece que não aprendeu, né? Desde a última vez que o navio tentou acertar um iceberg, não deu muito certo. Mas a ideia aqui é essa assim, ó. A gente vai calcular o volume, por isso que eu acho chato adicionar pessoas fora do plural, porque toda hora faz esse pipi aqui, toda hora tem que estar saindo lá da tela para voltar aqui e adicionar o pessoal. Essa é a parte chata. Mas olha só, nós temos aqui a nossa figura geométrica, tá? Ela é uma figura geométrica que, assim como essa que a gente acabou de fazer aqui, a base dela é essa face da frente aqui, ó, tá? Então, a face dessa figura, ela
está meio que, ela está, digamos assim, ela não está da forma convencional. Então, a base dela é esse lado aqui, ó. Que eu vou redesenhar aqui do lado para a gente tentar fazer o cálculo aqui das suas dimensões. Ó. Vou pegar, tentar desenhar ela aqui. Então, basicamente, nós temos essas dimensões aqui. Ó. Esse lado maior aqui vale 56. Esse aqui vale 12, ou melhor, 18. O 12 é a altura, tá? Aqui nós temos 16. E aqui nós temos essa altura aqui igual a 52, tá? Bom, essa é a figura geométrica que nós temos. Essa figura geométrica aqui é um pentágono. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Só que para a gente poder resolver, nós vamos quebrar esse pentágono em duas figuras geométricas mais conhecidas, como um trapézio e um retângulo. Você pode quebrar aqui, tá? Ou você pode quebrar aqui. A forma como você vai quebrar ele para fazer o cálculo é indiferente. Eu vou quebrar ele aqui só por questões teóricas de facilidade. Só que eu quero, na verdade, mas facilidade não vai ter nenhum. Vai ser a mesma coisa de qualquer jeito, tá? Então, olha só. Se eu quebro aqui, isso significa que essa parte de cima tem 18 centímetros, tá? E essa parte aqui de baixo vai ter os 52 menos os 18, tá? A soma dessa parte aqui de baixo com essa de cima tem que dar 52. Então, eu vou fazer aqui 52 menos 18. O resultado é 34. Então, essa parte de baixo aqui é 34. Visualmente, tá? A impressão que dá é que tá errado, tá? Essa é a impressão que dá. Mas, tipo assim, por mais que dê essa impressão, não tá errado, tá? É 34 aqui embaixo mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer o cálculo aqui embaixo para a gente tentar fazer de maneira bonitinha. Vamos pegar aqui o retângulo, tá? No retângulo aqui nós temos as dimensões 18 de altura e 56 aqui de base, tá? Esse lado aqui, ele é igual a esse lado de cima. E aí, para calcular essa área aqui, pessoal, olha só, que eu vou chamar de área 1, ele é base, que é 56, vezes a altura, que é 18. Então, 56 vezes 18, fazer aqui na calculadora, o resultado é 1008, tá? 1008, esse é o resultado aqui dessa área aqui. Como isso aqui é um iceberg, as dimensões estão... Ele não fala, né, quais são as dimensões, mas provavelmente deve ser metros, tá? Então essa vai ser a área dessa região aqui de cima. Já no trapézio, nessa parte de baixo, ó, eu vou colocar ela aqui embaixo. Vamos lá, pronto. Fiz aqui o trapézio. Nós vamos ter a base maior, que vale 56, a base menor, que vale 16, e a altura, que vale 34, tá? E a área de um trapézio, como mencionei para vocês em várias aulas aí que a gente tem, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá? Então, 56 mais 16, o resultado dá 72. Então, teremos 72 vezes 34 dividido por 2, tá? Já vou fazer o cálculo direto aí, multiplicar por 34 e dividir por 2, e aí o resultado vai dar 1224. Mas a questão não acabou, tá? Isso significa dizer que nesse caso aqui, ó, nós temos essas duas áreas. Então, a área da base, que é essa área aqui, pessoal, ó, essa face inteira aqui, então, é dada pela seguinte regra. Ó. A área da base, nesse caso, vai ser a área 1 mais a área 2, tá? Ou seja, 1008 mais 1224. Somando esses dois, o resultado dá 2232. Esse é o valor da área da base, certo? Como eu não estou vendo aqui nenhuma unidade falando se é metro, tá em metros aqui. Então, aqui é metros quadrados,
aqui é metros quadrados e aqui é metros quadrados também. Só que a gente não quer saber o valor da área, a gente quer saber, na verdade, o determinar qual é a quantidade de água obtida transportando esse iceberg, tá? Levando em consideração que no transporte ele vai perder 10% do seu volume. Então a gente vai ter que calcular o volume e depois tirar os 10% dele, tá? Então vamos lá. Então o volume do iceberg, o volume total do iceberg, gente, é dado pela seguinte fórmula: a área da base vezes a altura, tá? A área da base a gente determinou 2.232 e a altura, como eu mencionei para vocês no início da questão, é 12. Ou seja, o volume total vai ser esse valor que vocês estão vendo aí, vezes 12, que vai dar 26.784, tá? 84 metros cúbicos. Esse é o volume total desse prisma, tá? Ora, como a gente quer tirar 10%, aí a gente tem que levar em consideração o seguinte, ó. Se eu vou tirar 10% desse cara, é só eu pegar o volume real, tá? Ó, o volume real vai ser o volume total menos os 10% desse volume, tá? Menos os 10%. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar os 26 mil e vou tirar os 10%. Ou seja, eu vou ficar com 90% no total. Então, deixa eu fazer de outra forma aqui. Olhem só. Então, para calcular os 90%, a gente vai fazer assim, ó. Os 26.784 equivalem, tá, a 100%. E aí eu quero calcular os 90% aqui, tá? Eu vou chamar isso aqui de x. Aí eu posso cancelar aqui 0 com 0 para facilitar. E aí eu multiplico cruzado, ou seja, 10x é igual a 9 vezes o valor do volume que a gente encontrou. Então eu vou multiplicar o volume por 9, vai dar 241.056. Passando 10 dividindo, nós vamos ter que x é igual a 24.000, 241.056 dividido por 10, tá? Dividir por 10, você pega a vírgula que não tem aqui e passa em uma casa decimal, ou seja, o volume total, na verdade, que vai chegar lá na região determinada vai ser de 24.105,6 metros cúbicos, tá? Esse vai ser o volume de água que vai chegar para as pessoas. Uma outra coisa que a gente poderia fazer, a questão não pede isso, então não há uma necessidade, mas, por exemplo, se a questão, se eu quisesse, né, eu poderia determinar então o valor em litros, tá? Basta a gente dividir por 1.000 aí, a gente encontra esse resultado em litros aí, tá? Vai multiplicar por 1.000 que a gente transforma de metro cúbico para litros. E aí a gente vai ter a resposta em litros. Bom, vamos lá. Vamos prosseguir ainda, né? Então, veja assim, essas questões elas são bem grandes, tá? Diferente das questões do setor A lá de probabilidade, vocês viram que as questões são mais rápidas de se fazer, tá? São mais simples de se calcular. Aqui não, aqui você tem que interpretar a questão, saber quem que é a base, saber quem que é a altura, e aí ver se você quer isso ou se você quer aquilo. Deixa eu fazer mais exemplos para a gente perceber aí mais coisas que a gente precisa estar atento para resolver problemas dessa magnitude. Ó. Vamos pegar um aqui, mais um exemplo. Lembrando para vocês que esses exemplos aqui, pessoal, são todos exemplos voltados de vestibulares, tá? Então, por isso que eles têm essa característica um pouco mais difícil, entre aspas, tá? Mas vamos lá fazer essa questão agora. A figura mostra a maquete do depósito a ser construído, a escala de 1 para 500, ou seja, 1 centímetro na representação, a cada 1 centímetro ele corresponde a 500 centímetros na realidade. Qual será a capacidade em metros cúbicos do depósito, tá? Então, vamos lá.
A gente vai ter que calcular esse volume aqui, o volume desse depósito, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai observar o seguinte: apesar de que geralmente a gente pensa que o que está no chão é a base, tá? Na matemática, em termos de prisma, a base é sempre o lado que possui o outro lado exatamente igual. Nesse caso, a frente e o fundo da casa, tá? Elas que serão a base aqui para gente. E aí, esse 7,2 centímetros corresponderá para gente à altura do nosso prisma, tá? Bom, eu quero fazer algumas coisas aqui antes de nós começarmos a resolver a questão. A gente pode deixar para converter a questão toda no final, mas por simplicidade, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou multiplicar todo mundo aqui por 500, tá? E pegar todas as dimensões no modelo real, tá? Já direto para ficar mais fácil. Então vamos começar pelo 7,2, nós vamos multiplicar por 500, vai dar 3.600, tá? Então 3.600 centímetros. E aí, como a gente sabe, para transformar em metro, a gente divide por 100. Então isso aqui é 36 metros no mundo real. O 0,6 eu vou multiplicar por 500, tá? O resultado vai dar 300. Esse aqui é 300 centímetros, que é equivalente a 3 metros. Então, essa parte aqui da comida da casa, tá? Tem 3 metros. Os 90 centímetros, eu já vou fazer direto, vou multiplicar por 5 só, é 4,5, 4 metros e meio isso aqui. E aqui embaixo, os 6 centímetros, multiplico por 500 e divido por 100. O resultado vai dar 15, tá? 15 metros. Então essas são as dimensões da casa. Poderíamos deixar para converter tudo no final, só que eu acho que no final daria um pouco mais de trabalho para a gente fazer as regras de 3 e tudo mais. Bom, então vamos começar resolvendo agora a área, né? Calcular as áreas que aparecem no nosso problema. Então, mais ou menos a frente da casa segue esse padrão aqui, ó. Mais ou menos assim, tá? E aí nós sabemos que aqui tem 15 metros, né? Aqui tem 4 metros e meio, tá? E daqui até aqui tem 3 metros. Essas são as dimensões da casa. E aí nós vamos calcular a área dessa casa. Para calcular a área da casa, o que eu vou fazer? Ó? Assim como a gente fez aqui, eu vou quebrar essa área em duas, tá? No triângulo e no retângulo. Na parte do triângulo, a área aqui, que eu vou chamar de área 1, ela é o quê? Base, que é 15, vezes a altura, que é 3, e vou dividir isso aqui por 2, tá? Base vezes altura, dividido por 2. Então, 15 vezes 3 dá 45, 45 dividido por 2, o resultado é 22,5, tá? Então, essa é a área do triângulo, 22,5 metros quadrados. Metros quadrados, não é centímetro, não, é metro. E aqui embaixo, né, no retângulo, nós vamos ter a área 2, e a área de retângulo é base vezes altura, tá? Então, é 15 vezes 4,5. E 15 vezes 4,5, o resultado dá 67,5 metros quadrados. Então a gente tem aqui, ó, a área 1 e a área 2, tá? Ele quer saber qual que é a capacidade. Capacidade em metros cúbicos é volume. Então, vamos lá. Calculamos aqui a área 1 e a área 2. Então, nós podemos dizer que a área da base da nossa casinha aqui, né, do depósito, vai ser os 22,5 mais os 67,5, né, metros quadrados. Então, somando esses dois valores, o resultado vai dar quanto? O resultado vai dar 22,5, meio com meio vai dar 1, então vai ficar 0, vai subir 1 aqui, 2 mais 7, 9, mais 1, 10, fica 0 e vai 1, 2 mais 6, 8, mais 1, 9. Então vai dar 90 metros quadrados, 90 metros quadrados, esse é o valor da área. Então, para calcular a capacidade, o volume é o quê?
área da base vezes a altura, ou seja, 90 metros quadrados vezes os 36 metros que seria o comprimento, tá? 90 vezes 36, o resultado dá 3.240 metros cúbicos. Pronto. Resolvemos aqui a questão do volume, tá? Isso aqui foi bem mais tranquilo que as outras questões que a gente fez. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Vou mandar uma mensagem aqui no chat para vocês aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Bom, vamos fazer mais uma questão aqui. Bom, essa questão aqui vai ser interessante porque ela não tem desenho. Então, eu vou desenhar para vocês que isso é importante, né? Porque muitas vezes as questões elas trazem só o enunciado sem o desenho, tá? Então, você precisa saber desenhar. Olha só. Um prisma reto de base triangular tem área de uma face igual a 20 centímetros quadrados. Se o plano que contém essa face dista 6 centímetros da aresta oposta a ela, qual que vai ser o volume do prisma em centímetros quadrados, tá? Então essa será a nossa questãozinha. Então a gente tem que fazer aí um prisma triangular, tá? O que é um prisma triangular, gente? O prisma triangular ele é um prisma cuja base é um triângulo, tá? Vou tentar desenhar aqui, semelhante a esse prisma aqui, ó. Esse é um prisma triangular, a base é um triângulo. Então deixa eu tentar desenhar ele aqui. Vamos pensar mais ou menos assim, ó. Essa parte pontilhada é porque ela está atrás do desenho. Bom, então mais ou menos isso aqui. Ele fala que uma das faces laterais aí mede 20 centímetros quadrados, tá? E ele fala que se o plano que contém a face, que contém essa face aqui, dista 6 centímetros da aresta oposta, qual vai ser as especificações, né? as outras, as outras dimensões para a gente poder então determinar aqui o volume do prisma, tá? Bom, então a gente sabe que isso aqui vale H. Deixa eu só ver aqui se é algo importante. Não é. É minha ligação da 24 horas por dia. Ah, vamos lá. Então, a gente tem aqui os 20 centímetros. Ele fala pra gente que um dos lados aqui, ó, ele dista. Ó, deixa eu pegar aqui uma reta. Tem uma distância aqui. Então, nessa face aqui, ó, ele vai fazer um ângulo de 90 graus para poder ser a altura e tal. E a gente sabe que nesse caso aqui, esse esse L que aparece aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de L, que vai aparecer aqui, o L, tá? Ele dista a uma certa distância de 6 centímetros, como mencionado aqui, ó, da aresta oposta a ela. Ou seja, da base, tá? Essa base aqui vai estar distante 6 centímetros da aresta oposta a ela, tá? Então, de certa forma aqui, ó, se eu pegar esse triângulozinho aqui, ó, a área da base, ela vai ser o quê? Ela vai ser base, tá? A base que eu não sei quanto que vale, só sei que eu chamei de L, deixa eu colocar aqui, ó. Esse ladinho aqui vale L, vezes a altura desse triângulo, que é 6, que é a distância do ponto que contém o, a face oposta com o lado oposto, tá? A essa aresta.
e disso aqui dividido por 2, tá? 6 dividido para 2 dá 3, então fica 3 L's aqui. Esse é o valor da área da base. Claro que, tipo assim, nesse ponto aí, a gente não fez quase nada, tá? Bom, uma outra coisa que eu posso utilizar essa questão, ó, é que o lado L vezes a altura é igual a 20 centímetros. Ou seja, L vezes H é igual a 20 centímetros, tá? 20 centímetros quadrados. É uma outra informação que nós temos de acordo com a questão. Bom, mas aí no final, como que a gente faz para encontrar, né, esse volume igual a 60? Tá faltando de encontrar o L e tá faltando nós encontrarmos o H. Como que a gente vai fazer isso aqui? Bom, é fácil. Olha só, o volume ele é a área da base vezes a altura H. Ora, quanto que vale a área da base? 3L. E o H vale H. Ora, quanto que vale o L vezes H? 20. Então, 3 vezes 20. 3 vezes 20, 60. 60 centímetros cúbicos. Então, é uma questão que eu não preciso, de certa forma, né, eu não preciso encontrar quem é o H e nem quem é o L. Eu posso utilizar uma interpretação matemática, tá, da questão para descobrir o valor de forma direta, tá? Bom, deixa eu voltar aqui que eu estava conversando aqui com a Aline e ela me mandou alguns códigos aqui, só que os códigos que ela havia me enviado não é o código que a gente precisa, tá, pessoal, para acessar o plural, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Para vocês aqui, eu falo é vocês que entraram sem ser por conta do plural. Deixa eu mostrar aqui, ó. Quando eu, é, quando eu falo, gente, acessar pela conta do plural, eu não estou falando de você acessar por aqui, ó. Eu vou abrir uma conta de aluno que eu tenho aqui para mostrar para vocês, ó. Tá? Eu só vou fazer isso porque eu quero resolver esse problema de acesso ao plural com vocês. Então vou aproveitar aqui a aula. Olha só. Ó, gente, quando eu acesso ao plural pela minha conta individual, né? Pela a minha conta normal, eu vou acessar com isso aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou acessar com o meu e-mail pessoal. Isso aqui é eu acessando a aula pelo plural no notebook. Então, eu gostaria que vocês fizessem um esforço de entrar em algum computador, pode ser qualquer computador, só entrar no plural de vocês lá, tá? Depois que vocês entrarem no plural, vocês podem ir em qualquer link da minha aula. Não precisa ser na áudio do professor, não. Vão na minha aula, acessem qualquer link lá do Google Meet, tá? Lá do maestro. Qualquer link, tá? Quando vocês entrarem em algum link lá, vai aparecer pelo computador, vai aparecer para vocês entrarem na aula, e aí vai aparecer vai redirecionar vocês para o Google Meet, tá? Quando ele fizer isso, vai aparecer isso aqui, ó. Aí, tenta entrar pela uma janela privativa que vai ser melhor. Quando vocês entrarem, vai aparecer essa tela aqui, ó, como vocês podem ver, ó. A câmera está iniciando, aguarde um momento, tá? Mas o importante é o que está aqui. Porque esse código que está aparecendo aqui
eu acho que só quem tem acesso é você, o aluno, não é nem a escola, tá? Nem a escola tem acesso a esse código aqui diretamente. Então, você tem que entrar no plural. Tenta entrar pelo computador que você vai ver esse código aqui, ó. Esse é o código que você precisa, que está faltando para você fazer o seu login pelo celular. Só dá pra achar Algumas, ele pelo computador, professor? cara, eu tentei achar ele pelo celular e não consegui achar no plural do celular, porque o plural do celular, quando ele te redireciona lá para o Meet, o Meet do celular ele já absorve o teu Gmail, que é o Gmail que você usa para baixar jogo lá no, na Play Store, para você poder acessar a Play Store. Então, por isso que não dá certo pelo celular, porque ele já te redireciona com esse e-mail. Quando você entra pelo computador, principalmente se você usar uma janela privativa, tá? A guia anônima, você consegue aí uh, ter acesso direto a esse código aqui, ó. Ou seja, esse código que eu estou usando aqui é só um código fictício, tá? Então, que é esse valorzinho aqui, ó. Esse código que está faltando para a gente preencher o cadastro de vocês aqui no celular e vocês conseguirem acessar direto pelo celular. Algumas pessoas conseguem sem muito problema, tá? Então, tem algumas pessoas que tá conseguindo sem, digamos, sem muito esforço. Então, eu queria que vocês tentassem fazer isso aí. Tenta entrar no computador e pegar esse código, porque se você tiver esse código aqui, você consegue acessar diretamente, tá? Eu acredito que para cada aluno é um código diferente, então não adianta tipo usar esse mesmo código que está aqui, porque desse aluno aqui né, não vai servir para vocês, tá? Então, se vocês acessarem pelo computador, vai ser mais fácil para vocês. Mas vamos lá, então vamos voltar aqui. Vamos tentar fazer mais questões aqui. Prismas. Vamos lá. Bom, vamos fazer uma questão aqui diferente. Ah, antes disso, deixa eu ver aqui qual que é esse caderno aqui. Caderno 5. Caderno 4. Deixa eu ver se eu encontro alguma questão de paralelogramo, paralelepípedo e cubos, tá? Bom, de prisma a gente já revisou. Vamos ver agora uma questão de cubo ou paralelepípedo, que também vai cair na prova, que não deixa de ser um prisma, tá, gente? É um prisma como qualquer outro. Olha só essa questão. Deixa eu ver. Questão que já caiu no Enem aí. Então não sei de qual ano. Olha só. Opa. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e cubos com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo são 3 de largura, 18 de comprimento e 4 de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida da aresta de chocolate que tem um formato de cubo é igual a quanto? Então, a informação é: o cara faz chocolate na forma de paralelepípedo, tá? Então, vamos imaginar isso aqui, ó. Vou tentar desenhar aqui um paralelepípedo, depois um cubo aqui. Então, esse aqui é um paralelepípedo. E eu vou desenhar aqui embaixo um cubo. A diferença de um paralelepípedo para um cubo é que um cubo possui todas as medidas de aresta igual e um paralelepípedo não, tá? Mas a forma de calcular são bem parecidas, tá? Aqui nós temos 3 centímetros de largura, 18 centímetros de comprimento e 4 centímetros de espessura. E aqui eu tenho x, tá? Vou chamar de x aqui.
A informação mais básica aqui é que o volume do cubo é igual ao volume do paralelepípedo. Ora, o volume de um cubo é x ao cubo, por isso que nós chamamos isso aqui de cubo, tá? E o volume do paralelepípedo é base vezes altura vezes comprimento, tá? Essas três dimensões aqui, é só multiplicar elas. Então, x ao cubo vai ser igual a 18 vezes 3, tá? 18 vezes 3, que dá 54, vezes 4, que dá 216. E aí é só você passar a raiz para o outro lado. Então vai ficar raiz quadrada, raiz cúbica, na verdade, ó, raiz cúbica de 216. É só você imaginar o seguinte: qual é o número que eu multiplico por ele mesmo? 3 vezes, que dá 216. Então, só fazer esse cálculo aí. O resultado vai dar 6, como vocês podem ver aqui, né? O resultado dá 6. Porque 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216, tá bom? Então, apesar de parecer difícil, essa questão também é bem molezinha aí de fazer ela. Alguma dúvida, pessoal? Não, né? Então vamos tentar aqui fazer mais outras questões. Cadê? Vamos lá, fazer isso aqui. Olha só, muitos prédios que estão sendo construídos em nossa cidade possuem caixa d'água com forma de paralelepípedo. Um consultor quer adquirir duas delas que tenham internamente a mesma altura, mas diferindo na base, que deverá ser quadrada em ambas. A primeira deverá ter capacidade de 16 mil litros e a segunda 25 mil litros. A razão entre a medida do lado da base da primeira e da segunda em decímetros é. Então aqui nós queremos a razão das medidas do lado da base. Já que é um quadrado, então o lado vai ser igual, tá? Os lados serão iguais em cada base, mas serão diferentes de uma base para outra, tá? Isso que eu quero dizer. Então, como que nós vamos resolver isso aqui? Como é um cubo, pessoal, um cubo não, paralelepípedo, né, na verdade, então as caixas d'água vão ter mais ou menos esse formato aqui. Uma vai ser maior do que a outra. A altura, né, na verdade, a altura é a mesma, tá? Só que uma é mais larga do que a outra, por conta, senão não teria capacidade, mas a altura é a mesma em ambas. Então vamos pegar aqui e fechar aqui nos nossos paralelepípedos. Vou fazer aqui, não vai ficar tão bonitinho não, é basicamente esse aqui, tá? Então o que acontece? O volume dessa menorzinha aqui é o que? Eu vou chamar esse lado aqui de A, tá? A base vai ser A, e eu vou chamar essa base aqui de B, tá? Então o volume desse aqui é a área da base, já que é um quadrado, é A ao quadrado, vezes a altura, que é H, tá? E esse valorzinho aqui, né, do volume tem que ser igual a 16 mil, que está em litros, tá? Só um detalhe importante, tá, gente? 1 litro ele é equivalente a 1 decímetro cúbico, tá? Então a gente não precisa fazer conversão, não, tá? Pode deixar assim decímetros mesmo. Nessa segunda aqui, o volume é o quê? É B ao quadrado vezes a altura, né? Base vezes a altura. E aí, isso aqui vai ter que ser igual aos 25 mil litros, certo? Bom, precisamos terminar de resolver? De certa forma, mas basta a gente aplicar a seguinte regra: o volume 1 sobre o volume 2, já que a gente quer a razão é divisão, isso aqui é A ao quadrado vezes a altura, dividido por B ao quadrado vezes a altura, tá? E isso aqui é igual a quanto? De cima é igual a 16 mil e o de baixo é igual a 25 mil. Mas não se engane, nós estamos fazendo isso, mas nós queremos a medida do lado, tá? Em razão do segundo lado. Podemos simplificar aqui os zeros, tá? E desse lado eu posso simplificar o H, ou seja,
o lado ao quadrado da primeira sobre o lado ao quadrado da segunda é 16 por 25. Aqui eu posso colocar o expoente 2 em evidência, tá? E é só a gente pensar o seguinte. Quando o A está ao quadrado, qual é o número que quando eleva ao quadrado dá 16? É o 4. E qual é o número que eleva ao quadrado dá 25? É o 5. Então, a razão é 4 sobre 5. Mas olha, quanto que dá 4 sobre 5? 4 sobre 5 é 4 dividido para 5. Então, eu vou acrescentar um 0, 0, 40 dividido para 5, 8. 8 vezes 5, 40. Ou seja, 0,8. Então, dessas alternativas aqui, a alternativa correta é a letra D de dado. Entenderam, pessoal? Então, outra questão que a gente resolve sem encontrar quem que é a altura e quem que é o lado. A gente só encontrou a razão entre os lados aí, sem a necessidade direta de calcular. Tá bom? Então, esse foi o nosso último exemplo. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma indagação, pode fazer aí. Enquanto isso, eu vou encerrar a chamada.